Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Elias repreende mensageiros que rei Acasias mandara a consultar, ídolo de Baal-Zebuber. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias através de grades de uma câmara elevada que havia em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-Zebuber, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrares os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebuber, deus de Ecrom? Agora, pois, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que é isto que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu a nos encontrar, e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que tu envies a consultar Baal-Zebuber, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que subiu a encontrar-vos e vos falou estas palavras? E eles lhe responderam: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. 2 vezes fogo do céu consome 50 soldados. O palavra eterno manda Elias e Acasias. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e tendo subido a ele, porque eis que Elias estava assentado sobre o cume do monte, disse-lhe: Ó tu, homem de Deus! O rei diz: Desce tu. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, então desça fogo desde o céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou ele a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E ele respondeu a ele, dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce tu depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu desde o céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou ele a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e, chegando, ajoelhou-se sobre os seus joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E ele levantou-se e desceu com ele ao rei. E ele disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebuber, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, para fora desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto ele não tinha filho. Quanto ao restante dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Israel? Segundo Reis, capítulo 2. Eliseu não se afasta de seguir Elias. É separado dele por carro de fogo. Elias é arrebatado por redemoinho. Sucedeu que, havendo o Senhor de fazer subir Elias em um redemoinho ao céu, Elias partiu desde Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Permaneça aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse-lhe: Tal como vive o Senhor,
e tal como vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para encontrar Eliseu e lhe disseram: Sabes tu que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei disso, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, permanece aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tal como vive o Senhor, e tal como vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes tu que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Também eu bem sei disso, calai-vos. E Elias disse-lhe: Permanece tu aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tal como vive o Senhor, e tal como vive a tua alma, que não te abandonarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas que se postaram de pé defronte deles, de longe. E assim ambos se postaram de pé junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais foram divididas para os dois lados, de modo que ambos cruzaram em seco. E sucedeu que, ao atravessarem, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Rogo-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E Elias disse: Coisa difícil pediste. Contudo, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, ao irem eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E ali subiu para dentro do céu, por operação de um redemoinho. Eliseu toma a capa que caíra de Elias, é tornado seu sucessor. Ursa despedaçam zombeteiros. E Eliseu, ao ver isto, clamou: Meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros dele! E nunca mais o viu. E pegando as suas próprias vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que desde ele caíra, e voltando atrás, pôs-se de pé à margem do Jordão. E ele tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram desde um ao outro lado, e Eliseu cruzou o Jordão. E os filhos dos profetas que estavam defronte a Jericó, tendo-lhe visto, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram para o encontrar, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens, filhos de valor. Rogamos a ti, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha carregado para cima e o tenha lançado sobre algum dos montes, ou para dentro de algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles o pressionaram até ele se enfastiar. E ele lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ele permanecera em Jericó. E ele lhes disse: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E o trouxeram a ele. Então saiu ele à fonte das águas, e lançou o sal nela. E disse: Assim diz o Senhor: Eu curei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem terra estéril. Assim aquelas águas ficaram curadas até este dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então ele subiu dali a Betel, e ao subir ele pelo caminho, uns jovens rapazes saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram da floresta e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. E dali foi Eliseu para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria.
Segundo Reis, capítulo 3. Eliseu salva reis e exército de Israel, de Judá e Edom, contra os moabitas. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não tanto como seu pai, nem tanto como sua mãe, pois fez retirar a imagem em pé coluna obelisco de Baal, que seu pai fizera. Contudo se achegou e apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, com a morte de Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, naquele mesmo tempo, saiu de Samaria, e numerou em revista a todo Israel. E foi e enviou mensageiros a Jeosafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele perguntou-lhe: Por que caminho subiremos? Então respondeu ele: Pelo caminho através do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando, com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para as bestas que seguiam seus pés. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Tal como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia em direção a ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor de instrumentos de cordas. Sucedeu, pois, que, enquanto o tangedor de instrumentos de cordas tangia, veio sobre ele a mão do Senhor. E ele diz: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e as vossas bestas. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades muradas, fortificadas, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores fareis cair abaixo, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todas as porções de terra. E sucedeu que, ao alvorecer, oferecendo a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto de armas de guerra, e daí para cima, e puseram-se de pé sobre as fronteiras. E tendo eles se levantado cedo ao alvorecer daquela madrugada, e tendo saído o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas tão vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue! Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, ao despojo de guerra, ó moabitas! Porém, tendo ele chegado ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas terras deles para também ali ferir aos moabitas. E arrasaram as cidades, e cada homem lançou a sua pedra em todas as boas porções de terra, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e fizeram cair abaixo todas as boas árvores, até que só em Ki-Hareset deixaram permanecer ali as suas pedras. Mas os atiradores com funda a cercaram e a feriram.
Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação contra Israel. Por isso eles se retiraram dele, e eles voltaram para a terra deles. Segundo Reis, capítulo 4. Eliseu multiplica o azeite da viúva de um filho de profeta em Sarepta. E uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos dele. E Eliseu disse a ela: Que te hei eu de fazer? Dize-me tu, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todas as tuas vizinhas ao redor, vasilhas vazias, não poucas. E quando tiveres entrado, fecharás a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derramarás o azeite para dentro de todas aquelas vasilhas, e põe à parte tudo o que for tornado cheio. Retirou-se ela, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, os quais lhe traziam as vasilhas, e ela derramava. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ela a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o declarou ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu profetiza a uma sunamita que ela teria um filho. Este morre, Eliseu ressuscita. Sucedeu também um dia que passou Eliseu até Sunem, onde havia uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, retirava-se para lá para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho percebido que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, uma pequena cama elevada junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para lá se retirará. Sucedeu, pois, que um dia ele chegou ali, e retirou-se para aquela câmara elevada, e se deitou nela. Então disse ele ao seu jovem servo Geazi: Chama esta sunamita. E tendo a ele chamado, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe tu, eis que tens estado cuidadosa por nós, com todo este desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E respondeu ela: Eu habito no meio do meu próprio povo. Então disse ele: Que então se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: Em verdade ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama-a. E tendo ele a chamado, ela se pôs à porta. E disse ele: A este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, ó tu, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo de vida, como Eliseu lhe dissera. E tendo o filho crescido, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um jovem servo: Leva-o à sua mãe. E tendo o jovem servo o tomado e o levado à sua mãe, ele esteve sob os joelhos dela até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Envia-me já um dos jovens servos e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então ela selou a jumenta e disse ao seu jovem servo: Guia e anda, e não te detenhas no cavalgar, senão quando eu a ti o disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo.
E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu jovem servo: Eis aí aquela sunamita. Agora, pois, corre tu para a encontrar. E diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: Vai bem. Tendo ela chegado, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas aproximou-se Geazi para arrancar para longe. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu o motivo e não o declarou a mim. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E Eliseu disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares algum homem, não o saudeis. E se algum homem te saudar, não lhe respondas. E põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tal como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então Eliseu se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante da face deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem o ouvi. E Geazi voltou para encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. E tendo Eliseu chegado para dentro daquela casa, eis que o menino jazia morto sob a cama dele. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e andou naquela casa de uma vez aqui para uma vez ali, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os seus olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: Chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos pés dele, e se inclinou até a terra. E tomou o filho dela, e saiu. Seca, fome. Eliseu tira o veneno de um caldo de ervas silvestres. E tendo Eliseu voltado a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse a seu jovem servo: Põe sobre o fogo a panela grande, e ferve um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então dele saiu para dentro do campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de cabacinhas bravas. E veio, e as cortou em pedacinhos para dentro da panela do caldo, porque não as conheciam. Assim derramaram nos pratos para os homens comerem. Sucedeu, pois, que, ao comerem eles daquele caldo, clamaram e disseram: Ó homem de Deus, a morte na panela! E não puderam comer daquilo. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a para dentro da panela, e disse: Tira, derramando para o povo, para que comam. E já não havia coisa nociva na panela. 20 pães saciam 100 homens. E o homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas plenas de grãos, envolvidas na palha delas, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém o servo dele disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Então tornou a dizer Eliseu: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: Comerão e sobrará. Então pôs isto diante deles, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.